São Marcos, capítulo 16, verso 1 em diante. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Eu li a respeito da história de um montanhista certa vez. Não sei detalhes sobre ele. A história era bastante resumida e eu vou passar tal qual eu a ouvi. Ele resolveu aceitar um desafio de escalar uma grande montanha. E à medida que foi escalando, ele foi surpreendido com uma grande tempestade. E ele percebeu que não estava tão preparado quanto ele imaginava. E então, as horas do dia vão se passando e ele agora está desesperado a tentar descer daquela montanha e chegar finalmente a lugar seguro. E ele vai descendo, e à medida que vai descendo, ele vai congelando, a temperatura vai caindo, os ventos são muito fortes. Já está totalmente escuro, ele perdeu parte do seu equipamento, ele não tem mais luz nenhuma consigo, ele não vê mais nada, vai se baseando tão somente pelo tato e vai descendo aquela montanha e finalmente, esgotado, ele lança o seu corpo completamente sob a última corda que o segura e ali ele fica pendurado por aquela corda até congelar e morrer. No dia seguinte, quando foram procurar por este montanhista, eles o encontraram e descobriram que ele estava apenas a 2 metros de altura do chão. Mas devido ao desespero, ao frio, à escuridão e à exaustão, ele parou, ele desistiu e não tentou uma vez mais. A nossa vida, irmãos, ela precisa de sonhos para que ela tenha força para ir adiante. Todos aqueles que já tiveram o privilégio de conhecer um dos parques da Disney, vem aquele belíssima entrada onde diz: bem-vindo ao Disney World, onde os sonhos se tornam realidade. Eu não acredito que esse seja um slogan verdadeiro, eu não acredito que muitos dos meus sonhos se tornem realidade só porque eu vou visitar um parque temático. Mas uma coisa o Walt Disney falava, no auge, quando ele já era um milionário, já havia feito filmes que ganharam o mundo, parques temáticos que já lotavam com multidões do mundo inteiro, ele dizia: nunca se esqueçam, ele falava isso para os seus funcionários, nunca se esqueçam que tudo isso começou com um rato. Começou com o Mickey, com um pequeno desenho que ele fez. Do rato ele teve um sonho. Do desenho animado ele prosseguiu com sonhos cada vez maiores. E foi alcançando um império dos mais poderosos, dos mais sólidos que existem nos dias modernos. Um homem fez um dos discursos mais conhecidos ao redor do mundo. Ele se levantou no meio de uma época onde ele não era bem aceito e seu povo não era bem aceito, e ele ousou dizer: I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele dizia qual era o sonho dele. O meu sonho é poder ver um dia em Atlanta jovens negros e jovens brancos sentados numa mesma mesa comendo juntos. O meu sonho é poder ver crianças negras estudando numa mesma escola junto com os brancos, tendo os mesmos direitos, tendo os mesmos privilégios. E
Martin Luther King lutou por esse sonho. Quem conhece um pouco da história de Martin Luther King sabe que esse sonho teve um preço muito alto. A casa dele sofreu vários atentados de bomba, ele sofreu vários atentados e finalmente ele acaba sendo assassinado. Ele não chega a ver a realização do sonho dele. Mas o sonho de Martin Luther King era um sonho tão poderoso e ele persistiu tanto em lutar para buscar este sonho, que um dos pouquíssimos feriados que existe nos Estados Unidos é dedicado a Martin Luther King. Você não tem um feriado para George Washington, você não tem um feriado para Abraham Lincoln, mas você tem um feriado para Martin Luther King. Porém, quando falamos de sonho, é preciso saber separar entre sonho e fantasia. Se o que você tem é uma fantasia, a melhor coisa que a vida pode lhe dar é a desilusão. A desilusão é a melhor coisa, e não estou sendo sarcástico, eu estou sendo sincero, fazendo uso correto da palavra. O melhor presente que a vida pode te dar, se você tem uma fantasia, é a desilusão. Porque a desilusão nem sempre é ruim. Porque desilusão, a palavra significa que você vai deixar de estar iludido. Fantasias são coisas que não podem se tornar reais. Fantasias são coisas imaginárias e que não se pode lutar para que essas coisas venham a ser concretas. Sonhos são diferentes. Sonhos são coisas pelas quais nós podemos pagar um preço. Sonhos são coisas pelas quais nós podemos lutar por estas coisas. O sonho tem o poder da esperança. Quando não existe mais esperança, não existe mais razão para levantar da cama. Quando não existe mais esperança, nós não temos razão para lutar por coisa alguma. É quando a depressão toma conta, é quando o mal-estar invade a nossa vida, é quando nós olhamos para o dia de amanhã e não vemos nada lá que nos atraia. Olhamos para trás e só lamentamos, e olhamos para o presente e choramos, e nos trancamos nos nossos complexos, nas nossas amarguras, nas nossas decepções. A esperança, ela é para a alma como um dos nutrientes mais importantes, mais necessários para que o ser humano encontre motivação para prosseguir. Se não houver esta motivação, a tendência nossa é nos fecharmos num mundo de pessimismo, onde tudo que vemos são dores, onde tudo que vemos é uma maximização do que não dá certo. Tudo que nós vemos é os limites impostos, as proibições, os fracassos, e começamos a ver toda a vida por esta perspectiva, como que uma lente pela qual agora nós miramos todo aquilo que passa à nossa frente. E nós sabemos que a vida não é assim. Eu me lembro de um programa de televisão brasileiro onde eles entrevistaram algumas mulheres do Nordeste brasileiro. Para aqueles que não sabem, o Nordeste brasileiro é um dos lugares mais sofridos do Brasil. O povo nordestino é um dos povos mais sofridos. Desde o descobrimento do Brasil, o Nordeste tem um problema seríssimo de seca e de fome que acompanha. Exatamente neste momento que nós estamos pregando, o Nordeste está passando por um dos momentos mais terríveis da sua seca dos últimos 50 anos. Mas neste programa de televisão, aquela entrevistadora entrevistava várias mulheres que haviam perdido tudo, que haviam perdido filhos, seu gado, seu esposo, pessoas paupérrimas. E então eles fizeram uma mixagem de imagens, porque era interessante que ela fazia uma entrevista no Nordeste brasileiro e ao mesmo tempo ela fazia uma entrevista em Portugal. E no Nordeste brasileiro, quando ela entrevistou essas mulheres marcadas pelo tempo, marcadas pelo sofrimento, no final ela faz uma pergunta: a vida é boa?
E elas falam: "Oh, gente, mas é claro que a vida é boa, minha filha. A vida é uma bênção, a vida é um presente de Deus. Enquanto tiver um ar para respirar, enquanto a gente achar um copo d'água, a vida é boa." E então eles cortam a imagem e ela faz a mesma pergunta em Portugal. E lá ela encontra mulheres que estão viúvas há 50 anos e ainda se vestem de preto. E faz a mesma pergunta: a vida é boa? E aquelas mulheres dizem: "Ah, minha filha, a vida é um tormento. Esta vida é um sofrimento. Esta vida é só luta." Portugal, naquele tempo, não era um país que estava quebrado como está agora. E nós vimos ali claramente a diferença de como a lente que você escolhe para a perspectiva da vida, ela dita tudo aquilo que você vê. Portanto, o sonho é fundamental por ele conter o fator esperança. A Bíblia nos mostra o que Jesus representou para a sua geração. A geração que recebeu Jesus era uma geração que vinha sofrendo já há vários séculos de opressão de poder estrangeiro. Israel não tinha mais liberdade de absolutamente nada. Mesmo seu culto religioso era totalmente dominado por verdadeiras marionetes controladas pelo governo romano. O sumo sacerdote era um homem extremamente corrupto, nomeado por Roma. Seus sacerdotes, seus líderes religiosos eram homens totalmente comprometidos com o Império Romano. Eles viviam ali debaixo de sofrimento, de altas taxações, sem direito algum, sem julgamentos justos. E eles vêm vivendo isso por séculos. Por séculos eles vêm passando como nação de mão em mão, de império em império. Já fazem muitos séculos que Israel não tem mais independência. Para Israel isso tinha um agravante. Além da questão social, havia a questão espiritual. Se eles eram o povo escolhido por Deus, e se havia promessas de Deus, de que Deus salvaria Israel através de um Messias, de um Salvador, que seria um rei da linhagem de Israel, para eles agora estar nessa condição de subjugação, era antes de tudo um grave problema espiritual. Era um abatimento moral, era um abatimento espiritual que poucos de nós conseguimos ter noção do que realmente aquilo significava. No meio daquilo tudo, existem homens e mulheres em Israel que ainda têm sonhos. Eles ainda sonham com as promessas de Deus. Eles ainda sonham com a possibilidade de dias melhores. Eles ainda sonham com a liberdade. Eles sonham com o despertamento espiritual, com o avivamento espiritual em Israel. Por isso, quando José traz Jesus para ser consagrado no templo ao 8º dia, como era o costume dos judeus, a Bíblia nos diz que ali no templo se encontrava 2 profetas, Simeão e Ana, muito velhos. Mas quando eles põem os olhos em Jesus, Simeão toma Jesus no seu braço para consagrar a Deus. E quando ele vê aquela criança, o Espírito Santo revela que aquele menino não é mais um menino comum em Israel. Não se trata só de mais uma apresentação de uma criança para Deus. É o cumprimento das promessas de Deus. Simeão toma aquela criança nos seus braços, com apenas 8 dias, ele com seus 80 e poucos anos. Ele começa a orar e ele diz: Senhor, agora pode dar descanso ao teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, que revelaste aos olhos de todas as nações, para trazer julgamento à terra e para trazer salvação à humanidade. Jesus era a esperança daquela geração. À medida que começou a correr as histórias de que um menino havia nascido em Belém, de que pastores receberam a visitação angelical no campo, passados 2 anos, mais uma história começou a circular de que alguns homens muito ricos, sábios e importantes lá para o lado do rio Eufrates acabaram fazendo uma longa jornada seguindo uma estrela até chegar aonde um menino havia nascido, porque Deus havia revelado de alguma forma àqueles homens de que aquele menino era o Filho de Deus,
aquilo começou como gasolina no fogo, a incendiar de novo as esperanças daquela geração oprimida, daquelas pessoas, jovens, velhos, todos começaram agora: aonde está esse moço, aonde está esse menino? Dentro de poucos anos começa a surgir um pregador novo, um novo profeta surge em Israel. O homem se veste feito um homem das cavernas, mas todos reconhecem que ele é um homem de Deus, e ele começa a pregar, e ele começa a dizer: a salvação está chegando, a salvação está chegando. E finalmente, num dos dias das suas pregações, quando Jesus desponta ali numa colina no horizonte, ele aponta para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais tarde, seus discípulos começam a lamentar que João Batista está perdendo discípulos para esse Jesus, que era seu primo, por sinal. E a resposta de João Batista é: deixe estar, convém que ele cresça e que eu diminua. É ele que tinha que vir, é ele que é o importante. Eu, na verdade, não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Logo após o batismo, Jesus se dirige ao deserto, por 40 dias fica ali para ser tentado, diz a palavra, e então ele inicia o seu ministério. E se dirigindo para as regiões da Galiléia, ele começa a pregar. E ao começar a pregar, ele começa também a dar demonstrações de poderes sobrenaturais, ao realizar inúmeros milagres. As multidões logo começam a seguir Jesus. A fama de Jesus logo ultrapassa as fronteiras de Israel, e pessoas de outros países começam a chegar, grandes peregrinações, o deserto se enche de gente, milhares de pessoas, para ouvir o discurso de um homem que está falando em nome de Deus. Jesus trouxe de novo esperança para toda aquela geração. A euforia é tão grande que vai tomando conta dos seus discípulos. Os seus discípulos começam a juntar os pontos. Se ele é o Messias, ele é o Salvador. Se ele é o Salvador e o Messias, ele deve ter o ministério de rei, de acordo com as profecias. Se ele vai ter o ministério de rei, de acordo com as profecias, então o ministério dele será tão ou mais poderoso que o do rei Davi. E de acordo com as profecias, esse reinado não deverá passar jamais. Se nós estamos com Jesus, nós então agora vamos ter posições de honra. Se nós estamos com Jesus, nós vamos estar em breve reinando sobre todo Israel. Estaremos nada mais, nada menos, sendo o braço direito do homem mais poderoso da terra. E então começam as disputas entre os discípulos. A mãe de dois deles chega para Jesus e diz: Senhor, quando o Senhor se assentar no seu trono, lembre-te dos meus filhos, para um se assentar à direita, outro à esquerda. Jesus diz: mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Você não tem noção de quem é que vai estar à minha direita e à minha esquerda. Os que estarão à minha direita e à minha esquerda vão estar numa situação muito, muito, muito desagradável. No reino de Deus não é assim. Outro dia, ouvindo disputa entre os discípulos de quem seria o maior entre eles, Jesus os interrompe e disse: no mundo, os príncipes lutam pelo seu poder, um é maior do que o outro, um pisa sobre o outro. No reino de Deus, as coisas funcionam de maneira inversa. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. E as multidões também começam a acelerar essa sua esperança. Quando, passados 3 anos, Jesus finalmente vai para a festa da Páscoa a Jerusalém, as multidões agora estão se aglomerando. A fama de Jesus está no seu ápice. Quando ele vai entrar em Jerusalém, as pessoas começam a colocar tapetes, panos, tiram parte das suas roupas e estendem no chão para Jesus passar, montado ali num jumentinho. Palmas das árvores são tiradas e espalhadas pelo chão, em sinal de honra, e as pessoas começam a gritar: bem-vindo, seja bem-vindo, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A esperança havia voltado para Israel. Israel voltou a sonhar como um povo de Deus. Israel voltou a falar, depois de séculos de proibição de independência, eles agora voltaram a falar de reinado. Eles voltaram a falar de monarquia, eles voltaram a se ver como povo de Deus.
No meio da mídia moderna, nós vimos como Martin Luther King se destacou por mostrar um sonho que ele tinha. Mas um outro grupo tinha um sonho. E um dia também na mídia, John Lennon se levanta para trazer a seguinte notícia para o povo: o sonho acabou. Ele estava anunciando a dissolução dos Beatles. Eles não existiriam mais, não mais como grupo. E ele estava falando ali de um sonho que eles tinham, de revolucionar o mundo, de mudar costumes, de mudar ideologias, de derrubar conceitos e preconceitos. Na cabeça deles, eles estavam certos. Eu acredito que não eram pessoas más, desejando o mal, porém estavam lutando pelas coisas erradas. E finalmente um dia John Lennon chega à conclusão de que esse sonho não vai se realizar, e então ele anuncia: o sonho acabou. Quando o sonho acabou, é impossível que aquele grupo continue juntos. Quando o sonho acabou, a devastação que ocorre no ser humano, ela desce até as últimas células, ela enfraquece qualquer possibilidade de trabalho. Quando o sonho acaba, a frustração toma conta e nada mais se pode fazer. Para aquela geração que recebeu Jesus, o sonho acabou no dia de sexta-feira, quando Jesus é preso e condenado à morte. Porque ele é recebido na quarta-feira, entrando em Jerusalém, como o rei que vai dominar, como o rei que vai expulsar Roma. Na sexta-feira ele está preso, ele está sentenciado. Aí existe uma teoria de que o que levou Judas a trair Jesus era justamente a crença que ele tinha de que Jesus era o Salvador, o Messias poderoso, e que o que ele precisava era de uma cutucada, ele precisava de um empurrãozinho, de forçar a situação para que ele então se revelasse. E segundo essa teoria, Judas então traiu Jesus para colocar Jesus numa situação de pressão, para ver se Jesus finalmente revelava quem ele era, mandava os anjos descer do céu e proclamava o seu reinado e vencia Roma. A Bíblia não diz se é isso que Judas tinha em mente, e de qualquer maneira, de acordo com as palavras de Jesus, Judas era o filho da perdição. Não existe nenhum tipo de alívio para aquilo que Judas fez, de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas o fato é que as pessoas esperavam isso de Jesus. Esperavam que ele se levantasse, esperavam que ele falasse, esperavam que ele revelasse todo o seu poder, que ele trouxesse finalmente o trono de Israel de novo ao auge. Mas o sonho acabou naquela sexta-feira. Em questão de horas, eles veem aquilo que eles julgam impossível acontecer. Como pode um homem que ressuscitava mortos agora está sendo condenado à morte? Como pode um homem que dava vista aos cegos agora estar todo ensanguentado, com as costas totalmente esfaceladas? Como pode um homem que trazia tanta esperança oferecer alguma esperança, tendo agora tamanha deformação pelos seus espancamentos, que de acordo com a profecia não podia nem ser reconhecido numa figura humana? Jesus agora está lá naquela situação horrenda, carregando a cruz, pendurado na cruz, passam-se ali as horas, e finalmente ele declara que o seu espírito está entregue ao Pai, seu último suspiro é dado, e é constatado a morte de Jesus. Naquela sexta-feira, se havia alguma esperança, ela se acabou completamente. Não havia mais razão, não havia mais coragem, não havia mais motivos para viver ou sonhar, porque o sonho acabou com a prisão e morte de Jesus. Mas então a Bíblia nos mostra, em João, no capítulo 20, versículo 1, que de madrugada, sendo ainda escuro, as mulheres foram até o sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. A vida tem para nós, irmãos,
Exatamente ela traz a necessidade de sonhar para que nos sintamos vivos. Mas ela também traz a realidade de que cada um dos nossos sonhos que valem a pena, eles serão confrontados tão duramente pelas circunstâncias da vida, que você terá que lutar por este sonho. Ele não virá de maneira fácil. Haverão momentos onde você reconhecerá que o sonho acabou. O que resta agora é uma dura realidade. A realidade de uma noite escura, de uma madrugada escura. Esta madrugada é a madrugada do despontar do domingo. Mas na verdade, para aquelas mulheres, para aqueles discípulos, para aquela nação, aquela era a mais longa das noites que eles haviam tido. Aquela é uma noite que começou na sexta-feira à tarde e dura até aquele momento. É a noite, é a escuridão da negação de Pedro. É a escuridão da traição de Judas. É a escuridão do abandono, do fracasso dos discípulos em se manterem fiéis a Jesus no momento em que ele mais precisou. É a escuridão da covardia de Pilatos, que falhou como líder, falhou em salvar o inocente. É a escuridão da horrível angústia que Jesus teve que passar no Getsemane e no Calvário. E é nesse quadro de escuridão que estas mulheres se levantam de madrugada e elas têm uma missão. Ninguém as incumbiu desta missão. Elas se auto-incumbiram desta missão. Elas disseram: nós vamos até o sepulcro do nosso amado Mestre, daquele que nos deu tanta esperança. Nós vamos lá para cuidar do corpo dele e lhe dar um sepultamento honrado, um sepultamento digno. E é aqui que os sonhos começam a ser revitalizados. É no momento onde eles não existem mais. É no momento onde a escuridão tomou conta dos seus projetos. Onde a escuridão tomou conta das possibilidades que você tinha. Agora tudo que sobrou são portas fechadas, negações, a saúde talvez não exista mais, o documento que você precisa nunca chega. Você está vivendo na escuridão. A questão é: o que você vai fazer agora? O que você vai fazer na escuridão? Os discípulos se trancaram. A multidão foi embora para casa. Foram lamentar uma esperança que durou 3 anos e que desapareceu da noite para o dia. Mas estas mulheres, elas resolvem, mesmo quando o sonho não existe mais, mesmo quando o desapontamento tomou conta de tudo, sua vida completamente está envolvida agora em decepção, e elas se levantam e elas dizem: nós vamos fazer ainda alguma coisa de bom, nós ainda temos algo por fazer, nós ainda temos alguém para honrar, nós temos ainda alguém para servir, nós temos ainda um trabalho a ser feito. E ao invés de se entregar para as decepções e para as lutas da vida, elas simplesmente decidem que elas não vão ficar paradas. Não vai adiantar lamentar para sempre. Foi bom enquanto durou, não existe mais. Mas pelo que já aconteceu, pelo que já ficou atrás, ele é digno de honra, ele é digno de ser cuidado, o corpo dele é digno de ser tratado. E quantas vezes nós tratamos a Deus de maneira diferente disso? Porque Deus também tem os momentos em que Ele nos permite sonhar muito alto. Tem tempos que Deus nos incentiva, tem tempos que Deus abre portas para nós de uma maneira tão grande que nós achamos que vamos alcançar o mundo todo. E de repente Deus mesmo começa a fechar. Deus mesmo começa a trazer a escuridão para a nossa vida. O que nós fazemos? Continuamos fazendo alguma coisa para Deus? Não. O que nós fazemos é começar a lamentar daquilo que Deus nos tirou, daquilo que Deus nos inibiu. E esquecemos que Ele é digno de ser louvado pelos sonhos que Ele nos deu no passado. Ele é digno de ser louvado por tudo que Ele nos deu antes. E esquecemos que o Deus que nos dá
tem a mesma autoridade, poder e direito de tirar. O mesmo Deus que dá a vida tem o poder de entregar a morte. Assim, por mais que a morte seja tão duro para nós, mas nós deveríamos saber encarar a morte com o mesmo nível de gratidão a Deus, porque Deus nos concedeu. Recentemente, num debate com William Lane Craig, um estudante universitário perguntou para ele: como é possível nós crermos num Deus amoroso que causa dor em um pai e uma mãe de matar seu filho, uma criança ou um adolescente ou um jovem? Como nós podemos acreditar que um Deus assim possa ser um Deus de amor? E aquele estudante não sabia que essa era a história do próprio William Lane Craig, que tinha perdido um filho aos 5 anos de idade. E o William Lane Craig então disse o seguinte: eu sou testemunha de que esse Deus é um Deus de amor. Ele disse: porque se você me perguntasse, mesmo que eu soubesse hoje, que o meu filho, se Deus dissesse, vamos começar de novo, eu vou fazer nascer o seu filho, mas o seu filho vai morrer aos 5 anos de idade, por ter conhecido meu filho, as alegrias que ele me trouxe, por a transformação que ele causou na minha vida, eu diria sim para Deus. Porque eu sou grato a Deus pelos 5 anos em que ele me concedeu meu filho. Eu não tenho direito de punir Deus, colocando Deus como um vilão agora na minha vida, por Ele ter me tirado algo que na verdade Ele me deu de presente. Ele me deu o privilégio de crescer, de acompanhar 5 anos dessa criança maravilhosa que foi o meu filho. O que vamos fazer no momento de escuridão da nossa vida? Vamos sentar e reclamar? Vamos lamentar e culpar? Ou vamos fazer como estas mulheres? Levantar na madrugada, na escuridão dos nossos dias, pegar jarros de especiarias preciosas, sair de madrugada e ir cuidar do seu Senhor por aquilo que Ele fez. A essa altura elas não acreditavam mais que Ele era o Messias. A essa altura elas não acreditavam mais que Ele era o tal rei de Israel. Elas acreditavam tão somente que Ele foi um tremendo homem de Deus, que trouxe esperança para a vida daquelas mulheres. Por 3 anos elas andaram com Ele. Por 3 anos elas viram os cegos que Ele curou, e que embora Ele esteja na sepultura, esses cegos estão aí andando por aí, agora vendo. Lá está Maria Madalena, que esteve possessa de espíritos malignos e que agora está livre. Talvez eu tenha me enganado dele ser o Messias. Talvez ele realmente não seja o rei que eu esperava que fosse. Mas o fato é que eu tenho que ser grata por aquilo que Ele fez na minha vida. O fato é que eu não sou mais como eu era. O que nós vamos fazer? Agradecer a Deus pelo bom tempo que tivemos no meio da escuridão e da escassez? Ou vamos culpar Deus? Aquelas mulheres, diz a Bíblia, se levantaram e foram. Se para o povo de Israel já era difícil, para mulheres naquele tempo então nem se fala. Mulher não tinha direito a nada. Mulher não tinha valor. O testemunho de uma mulher não tinha valor algum em termos jurídicos. As mulheres eram completamente sem esperança. Se o seu marido morresse, era bom que ela tivesse tido filhos. Mas como no caso da viúva de Naim, que além de ser viúva, agora está sepultando seu filho, aquilo era desespero completo, porque aquilo significa que dali para frente, essa mulher agora teria que mendigar ou se prostituir para sobreviver. Porque ela não herdava nada, ela não tinha direito a nada. E são mulheres assim,
que sonharam com um futuro melhor e que agora acordam numa madrugada de domingo, como se aquilo foi tudo só um sonho. Acordam, abrem os seus olhos para a dura realidade. Você já teve essa experiência na sua vida? A experiência do pesadelo todos nós já tivemos. Como é bom você acordar de um pesadelo, não é verdade? Que alívio, que alívio. Ontem nós fizemos tantas compras, pecamos tanto no pecado de consumo lá em Orlando comprando roupa, que eu sonhei a noite toda de que tinha alguma coisa naquelas roupas, na tinta das roupas, que estava matando todo mundo. E eu acordei de madrugada e falei, graças a Deus que é um sonho. Mas você já experimentou o contrário? De você estar sonhando um sonho tão bom, e você está vivendo um momento tão ruim da sua vida, que quando você acorda, você lamenta ter acordado? Era isso que essas mulheres estavam sentindo. Acabou o sonho. Se nós sonhávamos ser valorizadas, porque afinal de contas Jesus deu um papel especial para as mulheres. As mulheres honravam Jesus, as mulheres serviam Jesus. Jesus tratava aquelas mulheres com respeito, ele as exaltava no meio dos discípulos, no meio das multidões. Mas agora é manhã de domingo, é madrugada de domingo, a esperança toda acabou. Quando elas acordam naquela madrugada, elas acordam com essa sensação: foi tão bom que eu gostaria de não ter acordado. Mas a realidade agora é a realidade dura da madrugada de domingo. O que elas iriam fazer agora era por pura devoção, não por esperança. Preste atenção nisso. Elas não vão fazer nada agora esperando alguma coisa em troca. Jesus está morto para elas. Elas estão levantando com o propósito de ir até o sepulcro para cuidar dos restos mortais de Jesus, o corpo dele, o que sobrou dele. Elas sabem, na mente delas, que a morte venceu. O que quer que elas vão fazer agora é por pura devoção, é por puro amor. É a mais sincera obra prestada a Deus. Eu vou prestar serviço ao meu Deus, ao meu rei, ao meu mestre, mesmo sabendo que ele está morto e que ele não vai poder fazer mais nada por mim. Não há mais nenhuma esperança. Por que nós fazemos? Porque nós o amamos. É tarde demais para estas mulheres para acreditarem no incrível. Elas não esperam testemunhar uma ressurreição. O que elas esperam é um sepulcro com um corpo. Elas não esperam nenhuma alegria, nenhuma compensação, nada a receber, só a dar. Max Lucado, o autor da série que nós estamos pregando, diz: às vezes somos levados a dar dinheiro para pessoas que nunca nos dirão obrigado, a perdoar aqueles que nunca vão nos perdoar, a chegar cedo e sair tarde quando ninguém percebe. Serviço motivado pela responsabilidade. Este é o chamado do discipulado. Serviço motivado pela responsabilidade. Quando ninguém está vendo. Eu fico a pensar nos turnos que Davi preparou para que houvesse louvor no tabernáculo 24 horas por dia. Ele criou corais, músicos, orquestra, em tal número, e dividiu por grupos para que houvesse louvor constante, contínuo, incessante, 24 horas por dia ao Senhor no tabernáculo. Quantos gostariam de ser escalados para o turno das 3 às 6 da manhã? Quando não tinha ninguém lá. Vamos tocar, vamos cantar e oferecer o nosso melhor, mas não tem ninguém no banco para assistir.
Não há ninguém para aplaudir. Se você não tiver a mentalidade fixa de que o que você está fazendo é para o Senhor, o que você estaria fazendo ali? E a Bíblia diz da preocupação dessas mulheres em Marcos capítulo 16. No caminho elas se dão conta de um problema. Enquanto se dirigiam ao sepulcro, elas perguntam umas outras: quem removerá para nós a pedra, pois é muito pesada? Uma pedra de cerca de 2 toneladas era colocada na boca do sepulcro, de maneira somente que muitos homens, e normalmente com alavancas, conseguiam rolar esta pedra. Como apenas algumas mulheres conseguiriam fazer isso? A realidade da pedra era provavelmente uma das coisas mais dolorosas para aquela mulher, para aquelas mulheres. Porque se você já andou num cemitério e você vê alguns sepulcros abertos, novos, construídos novos, não é a visão mais agradável do mundo, não é o tipo de coisa que você tira foto. Mas pelo menos aquilo está mostrando o seguinte: ainda há esperança. O sepulcro está aberto. Mas quando você vê um sepulcro que está fechado, significa que acabou a esperança. Quem está lá dentro não vai mais sair. E quem ficou do lado de fora vai ficar a vida inteira a lamentar e a sentir saudade. É a dura realidade da pedra que essas mulheres iriam enfrentar. Quem removerá a pedra? Agora preste atenção no relato bíblico. Marcos 16. Mas quando foram verificar, no versículo 4, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Quando elas chegam lá, o problema da pedra foi removido. A pedra estava deslocada. Deus havia se ocupado do problema delas. Quem removerá a pedra para nós? E agora, de novo, elas estão agora de face a um túmulo aberto. E lembre-se, túmulo aberto não é a visão mais linda do mundo, mas é melhor do que um túmulo fechado. E elas não estão entendendo exatamente o que é aquilo, mas o fato é que Deus se ocupou da pedra, porque a pedra era o maior sinal para aquelas mulheres de que a esperança havia acabado. Por trás daquela pedra havia um corpo, por isso a pedra estava lá. Sepulcro vazio não é fechado com pedra. Se havia uma pedra, havia ali um morto. E Deus se ocupa de remover exatamente o que era o problema visual antes de tudo para elas. Aquilo que imediatamente ao pôr os olhos, elas iriam lembrar da sua situação de miséria, de falta de esperança, naquele exato momento em que vissem a pedra. Quando elas chegam lá, a pedra está removida. A pergunta é: por que a pedra foi removida? Por que a pedra foi removida? Qual é a resposta para isso? Porque a maioria de nós imaginamos isso. A pedra foi removida porque Jesus estava lá dentro, ressuscitou e tinha que sair. Mas o que a Bíblia mostra sobre Jesus, poucas horas depois desse evento? A Bíblia mostra que os discípulos estão todos trancados numa casa, amedrontados, fechados, portas trancadas, janelas fechadas. E o que a Bíblia fala que aconteceu? Jesus apareceu no meio deles. Quem é que disse que Jesus precisa de anjo para remover pedra?
Quem é que disse que Jesus, que agora pode aparecer no caminho de Emaús, pode se transportar para a Galiléia, pode entrar numa casa fechada a 7 chaves, precisa de um anjo para remover uma pedra? Se Deus removeu o problema da morte em si, e Jesus agora ressuscita e irá declarar: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, será que a pedra era um problema para ele? Por que a pedra foi removida? A pedra foi removida para aquelas mulheres. A pedra foi removida por mim e por você, para que elas pudessem entrar, para que elas pudessem ver que Jesus não está mais lá. E de fato a narrativa bíblica mostra exatamente isso. A pedra foi removida, o anjo estava lá. A ideia é de que quando elas chegam lá dentro, Jesus já tinha saído dali faz tempo. Provavelmente quando elas se levantaram de manhã, com o coração todo quebrantado, certamente em lágrimas, ao acordar para aquela dura realidade, quando elas pegam os jarros de especiarias, quando elas pegam as faixas para cuidar do corpo, quando elas põem a mão na tranca da porta para abri-la, quando elas dão os primeiros passos, só há desespero, mas muito provavelmente é nesse exato momento que Jesus já está ressuscitado. Enquanto você está vivendo a sua maior devastação no mundo espiritual, Deus já está mudando a tua história. Vai levar um tempo ainda para descobrirmos isso. O problema é que muitas pessoas, como aquele alpinista, elas desistem pela exaustão, elas não tentam a última descida. E muitas vezes morrem pendurados a 2 metros da salvação. Elas chegam tão perto daquilo que elas lutaram. E acabam desistindo tão cedo, quando às vezes a vitória estava já ali na esquina. No ano de 2000, Deus deu um sonho para um pastor amigo meu, pastor Alcemir Saraiva. Nós servíamos no mesmo ministério. E ele teve um sonho, e ele compartilhou comigo esse sonho. Ele disse: Dilson, eu tive um sonho com você, e esse sonho me deixou muito preocupado. Ele falou: nós estávamos caminhando juntos, num trilho de trem. E de repente nós chegamos numa ponte muito alta. E os dormentes, aquela parte de madeira, as travessas de madeira do trilho de trem, na ponte, estavam todos podres. E eu me virei para você e eu disse: Dilson, você tem certeza que você vai prosseguir? E no sonho eu falei para ele: sim, eu vou prosseguir. E ele disse: eu não vou. E ele disse que então eu dei uns 2 ou 3 passos e pisei num daqueles dormentes, e o dormente quebrou e eu caí lá embaixo. E havia um rio de água muito suja, águas negras, conforme ele descreveu. E ele disse que no sonho então ele começou a ficar ali perturbado e lamentando e dizendo: meu Deus, por que isso foi acontecer? Por que o Edilson foi dar esses passos e prosseguir adiante? Agora acabou o sonho, acabou o ministério dele. E ele disse que então ele olhou lá embaixo, nas águas negras, e ele me viu saindo na outra margem. E quando eu saí da água, eu trazia uma cobra presa pela cabeça. E então ele disse que eu comecei a subir de novo a montanha. Os detalhes de como isso aconteceu, como esse sonho se concretizou na minha vida, não vem ao caso aqui. Mas o fato é que a mensagem geral é: o sonho, ele tem um momento do auge, o momento de você sonhar e ousar, mas depois virá a escuridão, a queda, a luta para você provar o seu sonho. Mas no final, se você permanecer, você vai continuar no mesmo lugar onde você estava. No sonho eu terminava escalando a montanha outra vez. Quando Deus deu o sonho para José, Ele mostrou o José com a lua e o sol se prostrando diante dele, e as estrelas igualmente se prostrando diante dele. Aquele sonho era o sonho de que um dia
Toda a família de José, inclusive seu pai e sua mãe, dependeriam dele. Ele estaria numa situação de primazia, de proeminência sobre toda a sua família. Na mente de Deus, Deus já sabia que isso significaria que José terminaria como governador do Egito, segundo homem em poder abaixo de Faraó tão somente. Mas nós conhecemos a história de José. O que teve que acontecer com ele? Ele teve que ir para a cisterna, ele teve que ser vendido como escravo, ele teve que ir para ser um servo de Potifar, depois ele teve que ir para o calabouço da prisão por vários anos. Mas no final, como é que termina a história de José? Do mesmo jeitinho que Deus tinha dito no sonho. E observe como a narrativa bíblica fala a respeito do que o anjo diz para estas mulheres. Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Quando ele disse isso? Ele disse isso antes de morrer. Porque até aqui Jesus não tinha dito nada para os discípulos, ele não havia encontrado os discípulos. Mas o anjo está dizendo, do mesmo jeito que Jesus disse que o plano continuaria, o plano continua em pé. Nós vamos passar por estes momentos de tribulação e escuridão, mas se nós permanecermos no Senhor, no final o nosso sonho terminará exatamente como nós sonhávamos no Senhor. Um dos salmos mais lindos das Escrituras, ele nos diz: quando o Senhor nos resgatou, nós estávamos como quem sonha, porque eles viam a liberdade do Senhor, eles viam que depois de atravessar todo o cativeiro, depois de atravessar toda a devastação, de novo o Senhor colocava Israel acima das nações, de novo Deus conduzia seu povo para a vitória. Nós nunca sabemos quando Deus vai agir, mas Deus ainda remove as pedras. Deus vai remover as pedras que estão na sua vida. Vale a pena sonhar de novo.